Graças a Deus, é muito bom louvar o Senhor, engrandecer o seu nome. E é bom também ouvir a sua palavra, o que Ele tem a falar ao nosso coração. Para expor a mensagem do Senhor, hoje está conosco nosso amigo, nosso irmão em Cristo, nosso colega de ministério, reverendo Geraldo. Ele e sua esposa, Gláucia, são missionários na Bolívia. E só não posso dizer que vieram diretamente da Bolívia neste momento, porque ele veio antes do bloqueio das fronteiras, e ele está aguardando essa liberação para retornar ao seu campo missionário. Mas enquanto está por aqui, nós agradecemos a Deus pela vida dele, e ele aceitou, como sempre, carinhosamente, o convite para estar pregando a palavra de Deus ao nosso coração. Pastor Geraldo já é querido aqui da Igreja Presbiteriana de Cobilândia, já é um parceiro de missões aqui há muito tempo, e que Deus o use poderosamente. Eu quero só orar pela sua vida, para que Deus o ilumine, para que o Espírito Santo do Senhor o capacite mais uma vez, em nome de Jesus. Oremos. Amado Deus, eu quero te louvar pela presença do teu filho, reverendo Geraldo, aqui conosco, teu servo. Muito obrigado a Deus pela sua disponibilidade em te servir, em pregar a palavra do Senhor, e por aceitar estar conosco aqui nesta noite. Que o Senhor o use com a tua graça, com a tua benevolência, para que a tua palavra chegue mais uma vez ao coração de todos nós. É assim que oramos, pedindo ao Senhor que toda distração, ó Deus, seja repreendida, e que o Senhor também esteja abençoando, inclusive, as crianças que agora terão a palavra separadamente, numa linguagem adequada a elas, mas que todos nós, que vamos ouvir agora a Tua palavra, sejamos edificados para o louvor da Tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe poderosamente, viu, pastor Geraldo? Obrigado, reverendo. Graça e paz. Graça e paz, igreja. Deus os abençoe. Louvo a Deus pela oportunidade de estar de volta à Igreja Presbiteriana em Cobilândia. Rever o reverendo Lira, e que Deus continue abençoando a todos. Meus queridos, eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias, Palavra de Deus, em 2 Reis, capítulo 5. Quero compartilhar com vocês a cura de Naamã, e, consequentemente, os 7 mergulhos da bênção. E, para isso, se você pode, mantenha sua Bíblia aberta para acompanhar conosco a leitura. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus para com poder de tirar a vida ou dá-la, para que envie este a mim um homem, para que eu possa curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes?
deixa vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus carros, os seus cavaleiros e os seus cavalos, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Versículo seguinte: Naamã, porém, muito se indignou, e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do seu Deus, o seu Senhor, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfa, rios de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou limpa. Se tornou como a carne de uma criança. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pois, diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceite um presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não hei de aceitar, porque recuso. E disse mais: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encoste na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Vamos orar? Meu Deus, em Jesus te peço que tu ilumine nossas mentes e coração, e que sejamos receptivos à tua palavra. Na mediação de Jesus Cristo, assim oramos. Amém. Queridos, eu quero tratar com vocês hoje sobre o seguinte tema: os 7 mergulhos da bênção. 7 atitudes que passamos a ver e a presenciar no texto que nos chama a atenção. Diante do quadro pandêmico que estamos vivendo, diante das catástrofes e também diante das crises, nós passamos a viver um tempo de necessidades de milagres. Mais do que nunca, nós temos a necessidade de que Deus transforme o nosso caos em bênçãos, a nossa crise em milagres. Por isso, eu quero tratar sobre esse tema. Naamã era um herói de guerra, porém leproso. E esta tem sido a situação de muitos. Pessoas que são heróis na rua, mas em casa não passam de leprosos. Pessoas que são bem-sucedidas profissionalmente, mas que em casa são maus maridos, maus pais, são desafetos aos vizinhos e também à sua família. Todavia, há possibilidade de mudança, há possibilidade de transformação quando olhamos para o Deus do impossível, quando olhamos para o Deus de Israel. Os 2 reis em questão aqui o rei Ben-Hadad, o rei da Síria, e o rei Jorão, o rei de Israel. O primeiro mergulho que eu e você precisamos dar
está inserido no versículo 2 e 3 do capítulo 5 de 2 Reis. Observe, o texto diz assim: saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Fé, o primeiro mergulho que eu e você, que nós precisamos dar diante do quadro cataclísmico que nós temos vivenciado, diante das inúmeras informações e diagnósticos que recebemos, nós precisamos ter fé. E o texto nos mostra claramente que esta menina que tinha sido tirada do seu povo, tirada da sua gente, que tinha sido abusada possivelmente, essa menina não mostra rancor, não mostra amargura, não mostra ingratidão. Pelo contrário, essa menina, ela quer mudar a realidade do lugar onde ela vive. Assim como esta menina, eu e você podemos mudar a realidade onde nós vivemos, onde nós estamos. Esta menina tem fé. E o que eu e você precisamos, cada dia e todos os dias, é desenvolver a nossa fé. Não preciso conceituar o que é fé, porque o próprio escritor aos Hebreus nos escreve no capítulo 11 o que é fé. E o que eu quero dizer para você, definitivamente, o que não é fé. Verdadeiramente, fé não é um salto no escuro. Fé é um passo consciente de que Deus pode transformar nossas realidades. E essa menina nos mostra que é possível mudar as nossas realidades quando nós cremos no Deus do impossível. A segunda realidade, ou simplesmente o segundo mergulho que eu e você precisamos dar, é o mergulho da confiança. Versículo 4. Observe. Versículo 4. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Segundo mergulho, ou segunda característica, é o mergulho da confiança. O que faz um capitão, um herói de guerra, um homem que é respeitado diante das tropas, um homem que só entende que o rei da Síria é superior a si, e agora ele submete-se a simplesmente um comentário de uma menina escrava e de uma terra longínqua. Aproximadamente 1.100 quilômetros ficava Israel da Síria. Essa menina veio expulsa do seu povo e diz uma coisa: se o meu senhor estivesse diante do profeta, ele curaria a sua lepra. E fala para o rei Ben-Hadad. O Ben-Hadad também acredita no dito da menina. A pergunta é: quantas pessoas estão dispostas a acreditar no seu dito, no seu discurso, na sua fala? As suas palavras, elas são tão contundentes à prova de que ninguém exija uma ou duas testemunhas? Confiança. Eu e você, mais do que nunca, precisamos confiar em Deus. Precisamos confiar de que mesmo diante das dificuldades que temos vivido, Deus pode mudar a nossa realidade. Mesmo diante das perdas que nós temos vivido, mesmo diante dos óbitos e sepultamentos, diante de informações trocadas diante da mídia, nós podemos confiar no Deus que nos chamou, nos escolheu e nos fez povo seu. Confiança. Naamã não é nenhum cristão. Naamã simplesmente é um ímpio, é simplesmente um idólatra, como vimos nos versículos finais. Mas este homem passa a crer na palavra desta menina e passa indiretamente a confiar no ato do profeta que posteriormente vai ser realizado na sua vida. Confiança. Confie, não desespere. A confiança, ela é uma das virtudes que a crise, os conflitos e a adversidade da vida nos rouba. Eu quero convidar você a confiar mais, a depender mais, mesmo diante de um quadro obscuro e de informações trocadas.
que chegam até mim e até você. A terceira característica, ou simplesmente o terceiro mergulho que eu quero deixar para você, é o da cooperação. Versículos 5 e 6. Observe que diz assim: respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu, levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: Naamã, meu servo, que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. Cooperação, versículos 5 e 6. Temos visto que muitas empresas, muitas ONG ou ONGs, muitas associações e pessoas individualizadas têm cooperado em amenizar a dor, a fome e a dificuldade econômica de muitas pessoas. A grande pergunta é a seguinte: de que forma nós podemos cooperar com as outras pessoas? De que forma nós podemos cooperar com um vizinho? De que forma nós podemos cooperar com os irmãos da igreja que têm algum tipo de necessidade? De que forma eu, como empresário, membro da igreja, ao ver membros da minha igreja desempregados, de que forma eu possa cooperar com eles? Se não na minha empresa, pelo menos indicá-los a uma outra empresa de um amigo, porque eu quero cooperar com a vida daquele irmão, ou daquela pessoa, por ser profissional, não simplesmente por ser membro da minha igreja, ou por ser meu irmão. Quantos de nós estamos dispostos a cooperar com a vida do outro? Principalmente nessa crise, nessa situação que estamos vivendo. Quantos de nós estamos dispostos a isso? O rei Ben-Hadad, ele se preocupou com a vida do seu servo Naamã. Ele era leproso. Provavelmente a sua lepra tinha tomado todo o seu corpo, mas o uniforme cobria esta enfermidade. Uma lepra seca o afastava do convívio social. Uma lepra como um todo afastava de um convívio mais aproximado e de maior afeto. Aquele homem poderia se despir-se em sua casa, mas no seu ambiente de trabalho, ele não podia nem sequer abraçar alguém. Ele era socialmente excluído. E quantos de nós não encontramos pessoas que estão socialmente excluídas do convívio social? Cooperação. Mas temos o quarto mergulho, ou a quarta característica do texto: disposição. No versículo 7, nós percebemos que há uma disposição de Naamã de viajar 1.100 quilômetros para ir até Jerusalém, para ir até Israel, para ir até o profeta de Deus, para ir até o homem de Deus, para alcançar a cura. Temos visto isso no Brasil. Quantas caravanas, romarias, temos visto do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Vitória, Bahia, Pernambuco, até a cidade da Aparecida, em São Paulo, para levar sua ofrenda, sua oferta, ou alcançar uma cura. Quantos de nós, que nós conhecemos, pessoas que têm ido até o Ceará, na cidade do Padre Cícero, buscar ou levar uma oferta e buscar a bênção da cura, a bênção da sanidade. Disposição. Mas antes, eu quero que você perceba que este homem, ele se preocupou em levar algum presente para o profeta. Algumas pessoas ou alguns comentaristas dizem que, na verdade, Naamã estava com segundas intenções. Estava querendo comprar a bênção. E o valor exato deste presente que ele leva até o profeta diz o texto,
que ele leva 360 quilos de prata, leva 1.200 quilos de ouro. É uma oferta bem considerável. 360 quilos de prata, 1.200 quilos de ouro. E mais 10 vestes festivais. Roupas festivais, roupas importantes que só os príncipes e os nobres usavam. Um presente considerável. Este homem tinha disposição no seu coração. E é o que eu e você necessitamos para ver a obra do Senhor acontecer. Nós precisamos de disposição para viajar 3.000 quilômetros para ir até Puerto Soares, Bolívia, para fazer a obra do Senhor. Numa certa ocasião, alguém me perguntou assim: pastor, o Brasil é tão bonito, qual é o seu departamento? Ou seja, qual é a sua cidade? Qual o seu estado? Eu disse, eu estou na cidade de Cariacica, no departamento, no estado do Espírito Santo. Pastor, é lindo, é hermoso. E o que é que o senhor está fazendo aqui em Porto Soares? Qual é a distância? Eu disse, aproximadamente 3.500 quilômetros. O senhor está doido? Fazer o que aqui neste lugar? Aqui não tem nada. Aqui só tem muita poeira. Aqui só tem muito mosquito e muito calor. A temperatura lá normal gira em torno de 35 a 42 graus. Eu disse, filho, a melhor coisa que eu e você podemos fazer é estar no centro da vontade de Deus. Não importa que seja no estado do Espírito Santo, não importa que seja no Rio de Janeiro, não importa que seja em Puerto Soares, Bolívia, não importa onde seja, importa que eu e você precisamos buscar e estar no centro da vontade de Deus, porque não há um lugar melhor para se estar. Se você não está no centro da vontade de Deus, você está em rebeldia, e você jamais prosperará. Busque estar no centro da vontade de Deus. Você é útil aqui? Então venha servir aqui. Deus quer que você seja usado. Mas antes de você ser usado, você precisará ser tocado. Palavras de A.W. Tozer. Quinto mergulho, ou a quinta característica que eu quero deixar para vocês, é da motivação. Versículo 13. Observe o que diz o versículo 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Quinto mergulho é o mergulho da motivação. Queridos, eu e você precisamos aprender a conviver e a buscar conviver com pessoas que nos motivam, pessoas que nos põem para cima, pessoas que veem em nós virtudes e não só defeitos, pessoas que nos motivam a vencer as barreiras, as dificuldades e a avançar. Se você está convivendo com pessoas amargas, com pessoas totalmente desprovida desta motivação, você vai, de igual modo, ficar desmotivada. Eu e você precisamos buscar conviver com pessoas que nos motivem, que nos alegrem e que nos mantenha ou nos faça manter o foco para melhor. Observe que os seus auxiliares disseram assim: meu senhor, meu pai, se o profeta tivesse dito uma coisa difícil, você não faria? Porque simplesmente não mergulha na água, toma um banho. Imagine se o discurso fosse o contrário. Ah, meu senhor, não faça uma coisa dessa. Vamos embora, vamos voltar para a nossa região, que aqui não tem nada que nos sirva. Até hoje, Naamã estaria leproso.
Mas as boas companhias, elas nos motivam, elas nos fazem sair do lugar comum para o lugar extraordinário. Nos faz sair do anonimato para o pódio. Nos faz sair da negatividade para a positividade. Tenha bons amigos, tenha bons companheiros, conviva com eles e alimente esta relação. O quinto mergulho, mergulho da motivação. Mas temos mais dois para finalizar. 14 e 15, o mergulho do reconhecimento. Observe versículo 14 e 15. Voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Insistiu com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. O mergulho do reconhecimento. Repito, Naamã era idólatra, Naamã era um ímpio, Naamã era um guerreiro de guerra, um matador, era um homem que não respeitava mulheres grávidas, crianças, velhos, muito menos jovens. E o que este homem faz? Este homem obedece às palavras do profeta, atende à motivação e o incentivo dos seus subalternos, e então ele dá os 7 mergulhos no Rio Jordão. Sim, o Rio Jordão não é nenhuma água como a Praia da Costa, como Praia do Canto, Guarapari ou até mesmo Setiba. Era uma água suja, verdade, mas melhor do que as águas dos rios Ganges, lá na Índia, com certeza era melhor. Este homem atende a palavra do profeta, dá 1 mergulho, 2 mergulhos, 3 mergulhos, 4 mergulhos, 5 mergulhos, 6 mergulhos, 7 mergulhos. E diz o versículo que a sua pele se tornou limpa como de uma criança. Assim é eu e você quando nos aproximamos da sombra da cruz de Cristo. Assim é eu e você quando fazemos, como diz 1 João 1, versículo 9, confessando os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Eu e você precisamos nos lavar, não só com 1 mergulho, 2, 3, 7 mergulhos, mas quantas vezes for necessária, eu e você precisamos nos esconder à sombra da cruz. E precisamos ter a nossa alma limpa. Não a pele, não o corpo, mas a alma. Reconhecimento. Este homem chega diante do profeta totalmente purificado. E como reconhecimento também, ele leva a sua oferta. O profeta, por sua vez, não aceitou. Não por soberba, para que também o próprio Naamã não venha a dizer que só foi curado porque deixou os presentes. O profeta via além das vistas. Um homem sábio. Porque Naamã, quando chegasse lá, se não tivesse sido tocado, se não tivesse sido transformado, poderia vender esta imagem do povo de Israel e esta imagem do profeta Eliseu. Ele disse: não, não preciso de nada, pode levar. E o último mergulho é o mergulho da mudança. O mergulho da mudança, da transformação. Às vezes, eu e você entramos na igreja, mas a igreja não entrou em nós. Às vezes, eu e você entramos a Bíblia, mas a Bíblia não entrou em nós. Nós precisamos mostrar frutos de arrependimento. Nós precisamos mostrar vidas transformadas. E no versículo 17, 18 e 19, o texto nos mostra que este homem, mesmo com resquícios de uma vida idólatra,
este homem aparentemente nos dá a entender que ele foi alcançado pela graça da salvação. Porque este homem diz assim: olha, eu só entro no templo de Rimon, Rimon, que é o nome do Deus lá da Síria, porque o meu Senhor me obriga a levá-lo, porque ele se encosta no meu ombro e eu tenho que levá-lo até diante da imagem. Nisso, diz o texto, perdoe o teu servo. Ele tinha também um pouco de superstição, é de se esperar. Ele queria levar 2 mulos, 2 bolsas de terra de Israel para a sua região, como se a terra em si fizesse efeito ou milagre. Deus não usa métodos, Deus usa pessoas. Nós precisamos dizer isso, Naamã. Deus não usa métodos, Deus usa pessoas. Ele poderia levar não só um mulo de terra, 2 mulos, 3 bolsas, 4 bolsas. Ele poderia levar um caminhão de terra. A terra em si nenhum efeito tem, nenhum efeito sobrenatural. Mas o profeta sim, a igreja do Senhor sim, um homem de fé sim, uma mulher aos pés de Jesus, sim, pode fazer a diferença. Da mudança, o mergulho da mudança, é o mergulho que eu e você precisamos dar. Como acontece com aquela mulher samaritana no capítulo 4. Quando ela chega em Samaria para dizer o que Deus, em Cristo Jesus, fez por ela, ela diz assim: olha, não seria este homem o profeta, o Messias, porque ele disse tudo o que eu tenho feito. E os homens vêm até o poço, encontram Jesus e diz para a mulher: não é mais por causa do teu dito, é porque os nossos olhos estão vendo. Que eu e você possamos mostrar transformação. Que eu e você possamos entender que precisamos dar o mergulho da fé, da confiança, da cooperação, da disposição, da motivação, do reconhecimento e da mudança. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe nesse tempo de dificuldades, de crises e nesse momento de isolamento social. Ele seja o bálsamo que seja ministrada sobre a minha vida, sobre a sua vida. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, ministra a tua palavra ao coração da tua igreja, conforme o teu querer, conforme o teu efetuar. Assim, Senhor, nós oramos e agradecemos. Que o Senhor seja com a igreja aqui neste lugar. Que verdadeiramente esta igreja continue a ser luzeiro neste lugar onde o Senhor plantou, para a glória tua. Em Cristo Jesus, assim oramos, hoje e sempre. Amém. Deus vos abençoe, irmãos. Do pastor Geraldo, que vai continuar aqui com a gente para impetrar a bênção, né? Quero chamar a equipe de louvor para nos ajudar aqui no encerramento do nosso culto. E quero agradecer a você que nos acompanhou online até agora. Rogar a Deus que te abençoe muito, que derrame sobre você das suas bênçãos sem medidas, e que você tenha uma semana igualmente abençoada na presença de Deus. Se é na presença de Deus, obviamente será abençoada. Tá certo? Quero agradecer mais uma vez a vida do pastor Geraldo. Quero agradecer a Deus por ele, pelo seu ministério. E quero pedir ao Senhor que continue abençoando a sua casa também e a sua família. Tá bom? Muito obrigado pela palavra que trouxe ao nosso coração e falou profundamente a nossa alma. Oremos então. E o pastor Geraldo, em seguida, impetrará a bênção apostólica. Amado Senhor, quero te louvar, te engrandecer, te agradecer por cada irmão que esteve conosco até agora. Pela tua igreja, pelos de perto, pelos de longe, pelos enfermos, que o Senhor visite a cada um. Pelos aniversariantes da semana, rogamos a tua bênção.
Que o Senhor derrame da tua graça sobre cada um daqueles que completaram mais um ano de vida na tua presença. Nós também nos alegramos. Esses irmãos que já colocaram o seu pedido de oração no chat, que o Senhor também abençoe a cada um. Que o Senhor abençoe os enfermos da tua igreja, os enfermos que nos assistem, os enfermos que nós conhecemos, os enlutados. Que a tua graça seja sobre cada um deles. Que o consolo do teu Espírito Santo também repouse sobre cada um deles. Muito obrigado a Deus. Nós te louvamos assim, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina, hoje para todo sempre. Amém, amém, graças a Deus. Só antes do pastor Geraldo impetrar a bênção, eu só quero deixar claro aqui por quais pedidos de oração nós oramos e quais são os irmãos que completaram mais um ano de vida na presença de Deus esta semana. Vejam as pessoas que estão pedindo oração: o Denis, Maria Francisca, o Denis, a Maria e a Francisca, Tarsis, Eliame, Lília Pereira. São irmãos que enfrentaram ou estão enfrentando a Covid-19, precisam das nossas orações. Nosso irmão Jorge Wilson está com seu neto doente, e o próprio irmão Jorge Wilson também está em tratamento médico, e nós precisamos orar por ele. O pastor Wanderson está com pneumonia, vamos orar por ele. A irmã Andréa Silveira precisa também das nossas orações. O propósito de adquirir os equipamentos estão colocando aqui para mim, né? Lembrando, pastor, não se esqueça de orar pelo propósito de adquirirmos os nossos equipamentos. Estamos aí. O José, o tio da Maria Paula, também está precisando de oração pela sua saúde. Nossa irmã Dirce, que também está em tratamento por conta do refluxo. A Keila e a família que estão de luto. A mãe do nosso irmão Eliomar, sua saúde, orar para que Deus cure dessa infecção urinária. Maria da Penha Teixeira, pela família dela, né? Pela equipe de transmissão, muito bem lembrado, vamos orar pela equipe de transmissão. É o Daniel, é o Rodolfo, é o Renato, é o Diácono Elvis, é o Leonardo que está chegando. Eu não vou citar o nome de todo mundo, não vou perder. O pessoal do louvor, que bênção pura. Bênção de Deus, gente, isso aqui, né? Olha a Cida e a família pedindo oração, agradecendo pelos cuidados de Deus. Cida lá de Jardim Botânico, né? É a Cida de Jardim Botânico. Se não for essa Cida, é a Cida que Deus sabe qual é, mas eu estou achando que é de Jardim Botânico. Camila, Folador e família. Gente, nós ficamos muito felizes com a chegada da Liz. A pequena Liz chegou bonita, cheia de saúde. Foi essa semana e a igreja toda está feliz. Louvado seja o nome do Senhor. Bênção pura. Quem mais? Tá bom. E os aniversariantes da semana? Dá para lembrar aí? Puxa aí no zap para mim alguém. Puxa no zap para mim. Os membros. Não tem problema. O pessoal não vai sair de casa não. Não tem problema a gente atrasar um pouquinho não. Ok, vai passar para a gente o nome aqui no vídeo. Joia, então já vai entrar aqui o nome dos aniversariantes, pelos quais nós agradecemos a Deus, com os quais nos alegramos. Deus abençoe muito. A saudade é tão grande, gente, que eu não quero largar o microfone, não quero ir embora. Mas logo, logo estaremos presencialmente juntos de novo, em nome de Jesus. Vamos então impetrar a bênção e continuar orando por cada um desses pedidos, tá bom? Deus nos abençoe. Receber a bênção, queridos.
Que a graça de nosso Senhor Jesucristo, o amor de Deus nosso Padre, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre sua vida, meus irmãos, seja sobre seu hogar, e seja sobre todo o povo de Deus, esparcido em toda a parte da terra, hoje e para todos sempre. Amém, irmãos. Amém. Glória a Deus.